Vamos lá, silêncio. Então eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Aqui é o seguinte, no ângulo A, eu vou colocar um ângulo de 90 graus. Se o ângulo A é 90, aí eu vou pegar o seguinte, em relação ao lado A, esse segmento vai ser o lado Azinho. Aqui é o vértice B, isso daqui vai ser o Bzinho. Esse é o C. Vai ser o Czinho. Czinho. Então vamos lá, presta atenção. Aí, ó, eu tenho conversou mais uma vez, os dois saem. Beleza? Não tem segunda chance. Conversou, tchau. Vamos lá, ei. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho a altura relativa desse triângulo retângulo. Ficou claro? Então é o seguinte. Aqui no ângulo de 90 graus, eu tenho o triângulo ABC. Certo? Triângulo ABC. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, esse segmento C, ele vai ser quem do triângulo ABC? Ele está contornando qual ângulo? O ângulo de 90. Quem contorna o ângulo de 90? Qual que é o nome? Cateto. Então, o C é cateto. Quem que está... Ó, então esse segmento contornou o ângulo de 90. E qual outro segmento está contornando o ângulo de 90? O B. Então esse daqui é o cateto e aqui também é cateto. Ficou claro? Qual que é a diferença? Hipotenusa é o segmento oposto ao ângulo de 90. Qual que é a diferença? Quem que é o ângulo de 90 aqui? Parou, hein? Sem graça. Então aqui é a hipotenusa. Certo? Então, ó, em relação ao triângulo ABC, eu sei que o A é hipotenusa, o B e o C são catetos. Bom, se eu tenho cateto e tenho hipotenusa, qual a relação que eu uso? Eu falei na maldade, eu não sei. Nossa, não sei. Ele não falou na maldade, senhor. Não, senhor. Presta atenção, senhor. Não, porque o senhor segurou o pé, eu falei. O senhor vai ouvir, tá, meu irmão? Na hora que eu perguntar pro senhor, o senhor responde. Tá? Porque o senhor tá fazendo muita graça. A hora que eu perguntar pro senhor, o senhor responde. Então vamos lá. Cateto e hipotenusa. Quem que eu vou utilizar? O teorema de? Pitágoras. Como é que é o nome? Teorema de? Pitágoras. Ah, Pitágoras. Se você olhar para trás, você sai. Tá? Seu foco é aqui. Teorema de Pitágoras. Qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado A soma dos catetos? igual a soma dos catetos ao quadrado. Nossa, você é louco. Então, eu vi que a hipotenusa, quem que é a hipotenusa? É o meu? Ah. Então, vai ficar o A. Isso daqui nós já vimos. Vai ficar A ao quadrado. O meu cateto, quem que é? Um é o B. E o outro é o C. E o outro é o C. Então, fica C ao quadrado. Ok? Então, relacionei. Olha lá. Fiz essa relação.
relacionei o seguinte. Então, os catetos, relacionei o cateto. Isso daqui é a nossa hipotenusa. Tudo bem? Aí agora, o que acontece? Agora, eu tenho esse valor que nós vamos chamar de M e esse valor que nós vamos chamar de N. Tá? E eu tenho que relacionar o M, o N e o H, a altura desse triângulo retângulo. Como que nós vamos relacionar? Aqui ele fala o seguinte, ó. Então essa eu tenho minha primeira relação, é isso daqui. Se eu pegar o A vezes o H, ou seja, esse vezes esse, ele tem que ser igual a quem? O produto dos catetos. Quem que é o cateto? B e C. Então, se eu relacionar esse carinha aqui, ó, o A e o H... Tô ouvindo conversa. Sem burburinhos, por gentileza. Você viu lá, né, senhor? Silêncio, amiga. Depois você fala que... Ei, meu irmão. Tudo bem? Então, esse A vezes H é igual ao produto de B vezes C. É o triângulo, senhor, aquilo ali, ó. Então, nesse caso aí, ó, é o produto da medida da hipotenusa pela altura relativa, que é igual ao produto da medida dos catetos. É essa a relação. Então, nós vamos guardar essas duas relações aqui. Então, já tenho a primeira, já tenho a segunda, e agora eu vou para a terceira relação. A terceira relação, ele fala o seguinte: se eu pegar esse cateto, ele ao quadrado, então se eu pegar esse cateto e elevar ao quadrado, ele tem que ser igual ao produto de suas projeções. Ou seja, o M vezes quem? A. Então vai ficar C ao quadrado vezes M vezes A. C ao quadrado é igual a M vezes A. Bom, terceira relação. E a quarta relação? Se eu peguei, porque aqui é o seguinte, ó, você tem que entender que quando eu encontro a altura, olha lá, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, na verdade, nessa figura eu vou ter três triângulos. A parte vermelha, a parte verde e o triângulo ABC. Três triângulos. Então, nesse caso aqui, olha lá. Se eu pegar esse cateto e levar ao quadrado, ou seja, o B ao quadrado, ele vai ser igual ao produto de suas projeções. B ao quadrado, quem que é a sua projeção? N vezes quem? A. A. N vezes A. E a quinta relação, basta eu pegar a altura ao quadrado, que vai ser igual a quem? M vezes N. Então, eu também posso relacionar essa altura aqui, ó, ao quadrado é igual ao produto das suas projeções, que é o M vezes o N. Ok? Então, nós vamos aplicar isso daí para nós entendermos como funciona essa fórmula. Olha lá. Então, eu tenho essa e essa que eu posso usar nesse triângulo retângulo aí, em relação à altura. Então, vamos entender como que funciona isso daí. O Heitor? Meu irmão, pra frente. Seu foco é aqui, não é lá. Tem que é esse? Aí não, né, João? Senhor, continuação. Tira uma dúvida, né? Não, senhor. Só um minuto, depois a gente... Não, tem, né?
Vamos lá, ei. Agora é a aplicação do exercício. Então tem o ângulo de 90 graus. Certo? O vértice A, B e C. Esse é o Azinho, esse é o Czinho e esse é o Bzinho, o lado. Aí eu falo assim, ó, esse lado aqui vale 3. Esse lado vale 4. Então, neste triângulo, quem são os catetos? C. 3 e o 4. Ket, B. ket. Hip, de hipotenusa. Algum problema, amiga? Filho de Deus, fica mexendo aqui. Eu falei pra ele, você não parece falar pro senhor. Então o senhor vai sair, meu irmão. Ou o senhor foca no objetivo, ou o senhor tchau. Ei, parou. Psh, silêncio. Silêncio, meu irmão. Vai, faz favor. Não, pode se retirar. Palavrão não, meu irmão. Não, palavrão não, meu irmão. Não dá, cara. Ó, o senhor tem que entender. Ei, presta atenção. Se o senhor quer conviver com palavrão, fora da escola é uma coisa. O senhor fala o que o senhor quiser. Tem que ser formal. Se o senhor vê o senhor lá falando, xingando, aí é um direito seu. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Aqui não dá, irmão. Aqui o senhor tem que entender que não tem perdão. Quem perdoa é Deus. Eu não sou Deus. Vai, olha assim, vai saber. Por gentileza, meu irmão. Não, sério. Vamos. Sério, negócio de homem para homem. Vai, faz favor. O senhor fez, o senhor tem que assumir. Falou, tchau, meu irmão. Vai, silêncio. Não dá, já falei. Respeito em primeiro lugar. Respeitar o amigo individual em sala de aula. E depois o senhor tem que respeitar o professor, né? Isso é evidente. Né? Eu falei, ei, educação vem de casa, meu irmão. Não tô aqui para educar, não. Tô aqui para transmitir meu conhecimento. Certo? Ele vai pegar o caminho da roça logo cedo. Vamos lá, então. Então, se eu quero encontrar o valor de A aqui, quem que eu aplico? Teorema de? Pitágoras. Qual que é a relação? Hipotenusa ao quadrado é igual A soma dos catetos. soma dos catetos ao quadrado. Quem que é hipotenusa? O Azinho. O Azinho. Ao quadrado. Quem que é cateto? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá quantos? 9. E 4 ao quadrado? 16. Quadrado aqui. 9 mais 16 vai dar quantos? 25, professor. 25. Ele copiou de mim ainda. 25. Não, senhor, que eu confundi. Se o A está elevado ao quadrado, o inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Associação. Ele vai dentro do radical. Presta atenção, olha ele aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. 5. Então eu encontrei o Azinho. O meu A aqui vale 5. Aí é o seguinte, eu vou traçar uma perpendicular aqui, que eu vou encontrar a altura desse triângulo relativo aqui. O meu H. Aí eu tenho o H, esse é o M E o N. e esse é o N. Aí eu falo assim, ó, eu quero encontrar o valor de H. Como que eu faço para encontrar o valor de H? Vou verificar essa fórmula aqui, ó, que nós generalizamos lá, verificamos. A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Eu tenho o valor de A aqui? Encontrei, vale 5. Eu tenho o valor de B? Sim. Eu tenho o valor de C? Sim. Então quem que eu encontro? O H. Então eu vou pegar essa relação, vou colocar aqui, olha lá. A vezes H é igual a quem? O produto dos catetos. B vezes C. O meu A aqui vale quantos? 5. 5. O H é o valor que eu vou encontrar. E o meu B? 4. 4. E o C? 3. 3.
5 vezes H, 5H, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Se o 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 12 vezes dividido por 5. Aí eu tenho que pegar o 12 e dividir por 5. Só que é o seguinte, se eu sei que eu aqui, se eu multiplicar por 2 aqui, vai dar base 10. Quando eu divido por 10, não tem necessidade de ir na chave. 12 vezes 2 dá 24 e 5 vezes 2 dá 10. 10. Você desloca uma casa. 24 é a mesma coisa que 24, 0. 0. Quanto zero tem aqui embaixo? 1. Então eu vou deslocar uma casa. 2,40, que é a mesma coisa que 2,4. O senhor está copiando, meu irmão? Hã? O senhor está copiando? Copia, faz favor. Mas eu não consigo entender. Eu não consigo. Por gentileza. Eu copio, senão não presta atenção. Mas tá vendo, senhor? Fala as coisas aqui e o povo fica rindo. Como se eu fosse algum palhaço. 2,4. Esse é o valor do H. Agora eu preciso encontrar o M e o N. O M tem duas relações para eu encontrar o M ou N. Só que é o seguinte, essa última relação ele fala que a altura ao quadrado é igual ao produto de suas projeções, ou seja, M vezes N. Mas eu sei o valor de M? Não. Eu sei o valor de N? Não, eu não sei, então não tem como eu encontrar aqui. Um exemplo, se o meu N fosse 2, o meu M ia valer quantos? 2. O A é tudo isso aqui, ó. O A é tudo isso. Se daqui aqui é 2, o meu M vale quantos? 3. 5 menos 2? 3. O que eu falei pro senhor? Onde que é o foco? Essa me dá dor de cabeça, cara. Não, onde que é o foco, meu irmão? Aí. E por que o senhor tá olhando pra lá? Não, Não, parou. tô falando. Então, quando eu encontro o M ou o N, se eu tenho o A, é só eu tirar um do outro, eu encontro outra parcela. Não. É lado. Figura é meramente ilustrativa. A figura é meramente ilustrativa, amiga. Eu não tenho eu acho que é igual. Não, não tem. A figura é meramente ilustrativa. Ficou claro? Tá, a senhora entendeu, né? Então vamos lá. Aí aqui é o seguinte. Agora eu vou encontrar o M. Para eu encontrar o M, é só eu relacionar esses 3 aqui, ó. Porque aqui ele fala o seguinte, que esse cateto ao quadrado é igual ao produto das suas projeções. Quem são as projeções? O M e o A. Então, se eu pegar o C e elevar ao quadrado, vai ser igual a quem? A M vezes A. Eu tenho o valor de C? Meu C vale quantos? 3. Vai ficar 3 ao quadrado. O M eu não sei. Eu tenho o valor de A? Eu encontrei. Vale quantos? 5. O que é 3 ao quadrado? 9. 5 vezes M, 5M. Se ele está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 9 dividido por 5. Tem necessidade? Eu posso multiplicar por quantos? 2 e deixar na base 10. Porque aí eu não preciso ir lá fazer a divisão. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 5, 10. Dividir por 10 tem necessidade? Não, por quê? Exatamente, 1,8. Então, meu M é 1,8. Você é zica. Como que eu encontro o N? Como que eu encontro o N? Dividindo. Isso, olha lá na figura, ó, vou relacionar o N agora, ó. O N não está desse lado? Eu vou relacionar essa projeção aqui, ó. Ou seja, B ao quadrado é igual a quem? N vezes A. B ao quadrado é igual a N vezes A. O meu B equivale quantos? 4.
Então 4 ao quadrado. Quem que é o N? Eu não sei. Não sabemos. O A vale quantos? 5. 5. 4 ao quadrado é 16. Se o 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Dividindo. Tem necessidade de dividir na chave? Não. Vou multiplicar por 2, porque o 5 é múltiplo. 32, 10. Era 3,2. Exatamente. 32 décimos, 3,2. Se eu somar 3,2 mais 1,8, dá quantos? 5. 10, 4 mais 1, 5. 5,0. Não é o valor de A? Olha lá. Sim. Então, como eu falei para vocês, quando eu tinha encontrado o M, não era só eu pegar o 5 menos 1,8? Sim, 3,2. Eu ia encontrar quem? O N. Então, eu poderia fazer isso? Poderia. Olha lá. É o mesmo valor. Certo? Então, encontrei todos os valores aí. O M, o N e o H. Tudo bem? Aí acabava como? Neste caso, sim. Aí por que assim? Devagar. Andando. Ó. Vai descer quietinho aí, ó. Quietinho. Devagar. Ó, devagar. Senhora, arrasta um pouquinho pra baixo. Ó, um pouquinho. Isso. Muitas.